A necessidade mais básica de todo ser humano é a de compreender e ser compreendido. A melhor maneira de compreender as pessoas é ouvindo o que elas têm a dizer. Essa frase resume bem o que o Carl Rogers desenvolveu ao longo da sua vida. Nascido em Chicago no ano de 1902, Rogers se formou em psicologia e criou uma das ferramentas mais revolucionárias para entender as emoções humanas, a abordagem centrada na pessoa, impactando a psicoterapia, a comunicação em saúde e as relações interpessoais. Se hoje você faz ou já fez psicoterapia, com certeza está sob os princípios que ele propôs. Além disso, a sua abordagem pode ser aplicada em diferentes lugares, como nas relações de trabalho, nas escolas, comunidades e também nos relacionamentos. Em um mundo intrinsecamente conectado, vivemos num paradoxo onde as pessoas expressam a sua opinião todos os dias, mas ficam com a sensação de que tudo o que elas falam cai num vazio, num abismo, pois elas não são de fato ouvidas. Aplicar os ensinamentos de Rogers pode mudar tanto a sua vida quanto a de quem convive com você. A base da abordagem centrada na pessoa é a escuta ativa, ou seja, o processo de prestar atenção cuidadosamente no que é dito pela outra pessoa, ouvindo não só o que ela está falando, mas percebendo todas as suas expressões, suas emoções, como se você tivesse totalmente ali focado naquela conversa. Vamos imaginar que existe uma pessoa confusa em relação aos seus sentimentos. Ela está dentro de um relacionamento e ela não sabe mais se ela ama mesmo aquela pessoa ou não. Nesse caso, existe um estado de incongruência dentro dela, significando que tem uma discrepância entre a sua autoimagem, ou seja, o fato dela estar ali namorando, e a realidade da sua experiência, que são os seus sentimentos. Essa incongruência naturalmente vai levar ela a ter sentimentos ruins, como os de tristeza, angústia, ansiedade. E aí o que o Rogers propõe opera na crença de que a pessoa é inerentemente impulsionada a ter uma capacidade para crescer e para mudar. Ou seja, ela tem uma capacidade de obter uma resposta para essa incongruência através da sua fala, certo? Dessa forma, o papel de quem escuta é fornecer um ambiente seguro, sem julgamentos, propício à autoexploração honesta, ou seja, você vai fazer a pessoa explorar aquilo que ela está sentindo através da sua própria fala, vai fazer com que a pessoa tente descobrir, por meio das suas próprias palavras, buscar resolver essa incongruência que ela tanto tem. Então, quem escuta tenta aumentar a autocompreensão da pessoa, refletindo e esclarecendo cuidadosamente as questões abordadas. Dessa forma, existem 4 componentes principais que vão compor a abordagem centrada na pessoa. Primeiro, nós exploramos a experiência da pessoa com quem se fala. A experiência dela com certeza vai estar regida de alguns componentes, como ideias, ou seja, qual é a visão da pessoa sobre a situação, qual é o cenário atual dela de acordo com os fatos decorridos. As expectativas, que é basicamente o que ela espera que aconteça, né? O que é que ela está aguardando do futuro em relação à situação dela. As experiências, ou seja, tem que se levar em conta tudo aquilo que a pessoa já viveu, e também os valores, que é como se fosse o que é imprescindível para aquela pessoa, sabe? Quais são as suas motivações. Tudo isso é muito importante, porque, por exemplo, essa pessoa do relacionamento já pode ter passado por situações difíceis em outros relacionamentos. E por isso que surge toda aquela incongruência do início, por isso que ela talvez se sinta confusa em relação aos seus sentimentos. Talvez tenha acontecido algo trágico no seu relacionamento passado, talvez ela tenha inseguranças que não foram totalmente curadas. Por isso que entender esses 4 componentes, né, e explorar a experiência da pessoa com quem você está falando é algo tão importante. É como se fosse um ótimo contato inicial para se ter uma noção do talvez tamanho do problema ou, enfim, da situação no geral mesmo. Segundo, a gente tenta compreender a pessoa como um todo, ou seja, imaginar que ela tem um desenvolvimento de vida único, que ela vive num contexto próprio envolvendo a sua família, seu trabalho, seus amigos, locais que com certeza ela vai ter tipos de relacionamento diferentes, onde ela aprende muita coisa de uma maneira diferente também, que ela está inserida num contexto social que envolve uma cultura, diferentes comunidades, um ecossistema próprio. O ambiente que ela vive faz parte dela e também determina muito das suas ações.
Então não basta apenas a gente compreender a pessoa como um ser humano único ali, mas também entender que esse ser humano está inserido num lugar que vai ensinar para ela, vai exigir dela coisas diferentes e que vão influenciar com certeza nas suas ações. E agora chega aquele momento que, depois de uma boa conversa, vocês tentam entrar em um consenso. Agora a pessoa já se conhece, assim, como se fosse fácil, né? Mas em tese ela já se conhece um pouco mais, ela já se compreende. E o que fazer a partir de agora? Talvez você que esteja ouvindo possa dar um conselho, óbvio que sem direcionar muito para o que ela tem que fazer, sabe? É um conselho mais no sentido de, poxa, relembra do que tu disse, tu acha que é melhor fazer isso, tu acha que é melhor fazer aquilo, enfim. E, se for o caso, buscar uma solução em conjunto, sabe? Analisar a situação no geral e ver qual é a melhor medida a ser tomada, quais são os riscos, quais são os benefícios, entrar em um consenso. E por fim, algo que ajuda bastante, que é o último componente, é melhorar as relações. A compaixão, a empatia e a coerência nas ações e nos pensamentos tornam todo o processo mais fácil. Tem até uma frase do próprio Carl Rogers que resume bem esse último tópico, que diz o seguinte: como posso oferecer uma relação que essa pessoa use para o seu próprio crescimento pessoal? Eu acho que ela resume bem tudo aquilo que a gente já falou até agora. E dentre os fatores que eu comentei nesse último tópico, a empatia entra como um dos principais componentes, sabe? Um dos mais importantes. Não apenas pela sua função social, de, entender o lado da outra pessoa, mas pelas mudanças que ela pode causar também fisiologicamente no encéfalo. Essas mudanças podem acontecer em áreas como a amígdala, que mantém conexões com outras regiões do cérebro, né, que estão envolvidas com respostas fisiológicas às emoções, como o córtex pré-frontal, o córtex cingulado anterior também, que é uma região envolvida com a emoção, com a ação, com a memória, e também no córtex insular anterior, que, está associado a uma ampla gama de fenômenos e de ações. E o seu papel na reinterpretação dos sinais, por exemplo, corporais internos, fornece uma base potencial para o envolvimento na totalidade das emoções e nas experiências subjetivas. Escutar ativamente alguém e aplicar os princípios da abordagem centrada na pessoa pode trazer inúmeros benefícios para ambas as pessoas, tanto quem escuta quanto quem fala. Eu posso dar um exemplo pessoal, onde eu levei essa prática para uma pesquisa na qual eu fiz parte, né? Eu sou estudante de farmácia, então eu fiz uma pesquisa num hospital universitário, e enquanto eu conversava com os pacientes, eu pude perceber o quão importante é estar presente, sabe? Ouvindo com cuidado o que eles dizem, porque a gente consegue dar pelo menos um pouco de alívio em meio a uma situação complicada na qual muitos deles passam, às vezes não sabem quando vão receber alta ou por quanto tempo exatamente vão ficar por ali, sabe? Então você escutar alguém, por mais que o que ela fale não diga respeito à sua pesquisa propriamente dita, mas você escutar alguém faz um bem enorme para a saúde e para a vida mesmo daquela pessoa. Beleza? Por hoje é isso. Muito obrigado para você que ouviu até aqui e a gente se vê depois.